Bem-vindos à segunda parte da aula 2, do tema 2, da disciplina de contabilidade do terceiro setor. Aqui nós continuamos tratando sobre os aspectos socioeconômicos e legais do terceiro setor. Inicialmente, vamos rever o que nós entendemos na parte 1 deste tema? Nós fizemos um exercício com uma série de questões que tratavam os aspectos tributários do terceiro setor, lembram? O primeiro deles, com relação à imunidade, nós vimos que a imunidade é prevista em Constituição Federal e que não há um fato gerador do tributo. O artigo 150 da Constituição Federal vai proibir a instituição de impostos sobre, dentre outros tipos de organizações, os institutos de educação e assistência social. E nós vimos as duas visões com relação à interpretação da lei. A primeira é com relação a quando a lei deve ser atendida juntamente com lei complementar, e essa lei complementar é entendida como Código Tributário Nacional, e a segunda é quando, além do Código Tributário Nacional, entende-se que também devem ser atendidas as legislações específicas de estados e municípios. Se considerarmos a visão Constituição Federal mais Código Tributário Nacional, nós teremos que têm imunidade essas instituições de educação e assistência social nos impostos sobre renda, impostos sobre patrimônio, ITR, IPVA, ITBI, ITCMD, IPTU, nos impostos sobre serviços, ISS, os impostos de importação, impostos de exportação, IOF, ICMS, IPI. Da mesma forma, nós entendemos a questão da isenção. A isenção, diferente da imunidade, ela é a dispensa de recolhimento de tributos conforme legislação específica. Portanto, na isenção, há o fato gerador do tributo, só que o governo abre mão desse recolhimento. Em relação ao INSS, a Constituição Federal, no artigo 195, vai dizer que são isentas de contribuição para o INSS as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais. Então, aqui nós também continuamos tendo uma dupla interpretação, se deve-se atender à Constituição Federal e lei complementar o Código Tributário Nacional, ou se, além do Código Tributário Nacional, são necessários atendimentos às legislações específicas. Com relação ao imposto de renda pessoa jurídica, COFINS, IPI e ICMS, a isenção em tributos ocorre somente em relação às atividades próprias da organização, e isso inclui atividades fontes de financiamento dessas organizações. Para o PIS, nós vimos que é 1% sobre a folha de pagamento, e ISS, instituições de educação e assistência social são imunes. As demais instituições dependem da lei municipal específica. Relembrado? Se você tem alguma dúvida ainda, retorne o vídeo, reveja o vídeo da primeira parte da aula e leia o material sugerido para esse tema na disciplina. Quero tratar agora sobre titulações, certificações e benefícios fiscais ainda, mas considerando legislações específicas. Nós temos, em 2014, a promulgação da Lei 13.019, para fins de certificação das entidades do terceiro setor. Com relação às certificações de entidade beneficentes, as exigências são: entidade beneficente relacionada à saúde, ela precisa ter 60% no mínimo de atendimento via SUS. Em relação à educação, no mínimo precisa conceder uma bolsa integral. E para a certificação de assistência social, o atendimento deve ser gratuito. Também precisamos considerar a Lei 12.101 de 2009 e suas alterações, a 12.868 de 2013 e a 13.204 de 2015 para fins tributários. Nesses casos, a legislação permitiu explicitamente a possibilidade de remunerar dirigentes, sem que haja perca dos benefícios fiscais e ainda mantendo a possibilidade de receber doações dedutíveis do imposto de renda e bens apreendidos pela Receita Federal. Lembrando que essas legislações elas estabelecem limites também de remuneração do dirigente.
Mas o que acontecia antes a essas legislações era que somente as OCPs poderiam remunerar seus dirigentes sem perda dos benefícios. A partir da legislação, então, as demais entidades podem, sem que haja perda dos benefícios, lembrando que, para aquelas entidades que têm utilidade pública estadual e municipal, elas precisam seguir as legislações específicas também. Nesse sentido, eu queria trazer um pouquinho mais toda essa discussão a respeito de remuneração de dirigentes, porque parece uma coisa muito simples, em que agora começa-se a entender, né, a partir de 2009, com as alterações das outras legislações, que dirigentes podem ser remunerados, só que é um assunto muito sensível às organizações do terceiro setor. Primeiro, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e abrir o material, o arquivo disponibilizado na pasta da disciplina para esse tema, que trata sobre imunidades e isenções, novas leis e remuneração de dirigentes. Depois que você ler esse arquivo, volte aqui no vídeo e a gente continua a conversar. Na leitura, acredito que você deva ter entendido um pouco mais qual foi o histórico em todas as discussões, principalmente das imunidades e isenções relacionadas às novas legislações e à possibilidade de remunerar dirigentes. Com toda essa questão envolvida de entidades do terceiro setor, organizações do terceiro setor, na minha tese de doutorado, eu tive a possibilidade de estudar organizações do terceiro setor e tentar identificar como que o doador individual ele recebe a informação em relação à remuneração do dirigente em organizações do terceiro setor. Então, o quanto que informar que um dirigente numa organização do terceiro setor diz para o doador individual que essa organização ela aplica adequadamente seus recursos, por exemplo, mantém a legitimidade dessa organização perante esse doador individual e está desenvolvendo as suas atividades ainda sem que haja o entendimento por parte do doador individual de que a organização está pagando muito para um dirigente ao invés de aplicar os recursos na causa. Então, a primeira discussão com relação a isso é que, se eu pagar muito um dirigente, será que pode ser entendido que a organização deixa de aplicar esse dinheiro na causa em prol, em benefício desse dirigente? Ou não? Será que quando a organização ela remunera esse dirigente, o doador individual ele consegue entender que o dirigente também precisa ter sua subsistência e que se ele não estiver recebendo remuneração adequada da organização do terceiro setor para o qual ele atua, se ele precisa buscar auxílio financeiro a partir de outras atividades, a partir de prestação de serviços, né, dos seus serviços em outras organizações. O primeiro passo foi estabelecer o que seria uma remuneração do dirigente, considerando uma remuneração baixa, remuneração média e remuneração alta. Uma vez estabelecidos os valores, foi feito um experimento com propensos doadores individuais que pudessem olhar a instituição e pudessem verificar e decidir se eles iriam fazer sua doação a essa instituição. Foram separados grupos, né? Foi feito experimentos em que um grupo recebia um descritivo da organização, mas considerando uma remuneração de dirigente baixa. Um grupo recebia o mesmo descritivo da instituição, mas considerando uma remuneração do dirigente média, e o outro grupo que recebia as mesmas informações, mas com remuneração do dirigente alta. Além disso, buscamos entender se uma organização apoiadora com credibilidade e conhecida por esse doador individual reduz o impacto, o efeito que possa ocorrer, digo efeito negativo, que possa ocorrer em relação a altas remunerações de dirigentes. Qual é a ideia nesse sentido? A ideia é que, se uma organização do terceiro setor ela remunera um valor para o dirigente alto, considerado do ponto de vista do doador individual, ao olhar que existe uma instituição, uma organização
privada, amplamente conhecida, de credibilidade de mercado, que apoia essa organização do terceiro setor, se então existe o entendimento, porque às vezes o próprio doador individual não sabe até que ponto a organização está aplicando adequadamente os recursos. Mas se por ter uma outra organização com maior capacidade de análise, com maior capacidade de investigação e maior capacidade de fiscalização dessa organização do terceiro setor, ela então serve como uma forma de validação de que o recurso está sendo bem aplicado, porque senão uma organização nesse porte e dessa credibilidade não mancharia a sua imagem, aplicando recursos e apoiando uma organização do terceiro setor que não atende os requisitos mínimos necessários de legitimidade. Nesse sentido, foram divididos em 2 grupos. Nós tínhamos aqueles 3 grupos de remuneração, baixa, média e alta, e aqui metade dos participantes recebiam informação de uma apoiadora, uma terceira parte apoiadora de credibilidade, e metade não recebia nenhuma informação. Os resultados apontaram o seguinte, que o doador individual, ele reduz a sua doação quando existe alta ou moderada remuneração de dirigentes. Porém, para o grupo que recebeu a informação de uma terceira parte apoiadora, de uma organização apoiadora de credibilidade, esse grupo não reduziu suas doações. Então, entende-se que para as organizações do terceiro setor, esse estudo é importante para que as organizações comecem a entender, então, as questões relacionadas às suas atividades. Para as organizações do terceiro setor, nós temos 2 pontos cruciais nas suas atividades. O primeiro, transparência, e o segundo, sustentabilidade. A ideia de que transparência mais sustentabilidade devem estar presentes como parte das atividades das organizações do terceiro setor, para que elas estejam construindo legitimidade. E é um ciclo. Quando a organização tem transparência e tem sustentabilidade, isso gera legitimidade e acaba fazendo com que ela, então, seja uma organização considerada mais transparente, sustentável e assim por diante. O que se entende por transparência e sustentabilidade? Então, primeiro, sustentabilidade é quando a organização consegue manter suas atividades com recursos, então, angariando recursos para isso e mantendo essas atividades de qualidade. Transparência, por outro lado, seria a divulgação das atividades realizadas, tanto em termos de quantidade, qualidade e utilização de recursos. Todos eles vão gerar legitimidade. Então, entender que quando as atividades são sustentadas, ou seja, quando a organização consegue obter recursos, seja por meio de doações ou das suas próprias atividades, e mantenha atividades realizadas de qualidade, a legitimidade é alcançada. Por outro lado, para que a organização consiga angariar recursos e demonstrar a qualidade das suas atividades, ela precisa divulgar o que ela realiza, tanto em termos de quantidade, qualidade, e também como a organização utiliza esses recursos. Dessa forma, a organização com transparência sustenta as suas atividades, porque consegue angariar mais recursos, e também estabelece legitimidade com as suas partes interessadas. Para que isso aconteça também efetivamente, é necessário considerarmos o novo marco regulatório do terceiro setor, a Lei 13.019 de 2014. Nesse sentido, quando a gente tem termo de colaboração em organizações do terceiro setor, o plano de trabalho é feito pelo poder público. Mas, quando é termo de fomento, o plano de trabalho é feito pela organização do terceiro setor. E um ponto relevante é que, para fins de prestação de contas do terceiro setor a partir do novo marco regulatório, o alcance dos resultados precisa de um bom plano de trabalho, de um diagnóstico adequado e de boas metas e indicadores. Então, primeiro, quando o plano de trabalho é realizado pelo poder público, diagnosticar adequadamente como esse valor, os recursos foram utilizados, estabelecendo boas metas e com indicadores adequados para identificar as atividades realizadas,
faz com que a organização tenha uma prestação de contas melhor e continue mantendo a sua legitimidade. Quando o plano de trabalho é desenvolvido, é estabelecido pela organização do terceiro setor, existe a possibilidade de pagar com dinheiro público despesas indiretas e equipe de trabalho agora com o novo marco regulatório. Então, essas despesas indiretas e da equipe de trabalho precisam estar incluídas no projeto. Com isso, nós fechamos o tema 2, entendendo os principais aspectos socioeconômicos e legais do terceiro setor. Tem muita coisa para se entender do terceiro setor e eu te convido a fazer a leitura dos materiais da disciplina. Bons estudos e até a próxima aula!